aqui assistindo presencialmente, a gente vai pedir que, quando faça a pergunta, primeiro levanta a mão. Aí a Natasha vai até vocês, vai dar o microfone para vocês perguntarem e os que estão online entenderem, escutarem a pergunta. Senão, o pai dá a resposta aqui, o Luiz Mário dá a resposta e as pessoas não sabem o que foi perguntado, certo? Então tá. Era bom mais se sentar ali para não ficar tão... Alguém sentar ali no meio. Ah, o Ney tá sentado? Ah, deixa cair, o Ney tá sentado ali. Tá, ok. Tá bom, Então, podemos iniciar então? podemos iniciar. Então, como sempre, nós vamos iniciar com a prece, pedindo para Jesus, que é o nosso governador, responsável por todo o orbe terrestre, que nesse instante possa permitir que nós possamos ser o seu mínimo representante ao que tange a doutrina espírita. O Consolador que tu nos enviou, Senhor, através de Kardec, para que nós possamos, junto com todos os nossos amigos que nos ouvem e que nos assistem nesse momento, aurir conhecimentos inspirados pela corrente espiritual que já se faz presente, para que todos possam usufruir, conhecendo a doutrina de todas essas benesses e poder colocar na prática, uma vez introjetado, uma vez compreendido por todos nós. Saudamos a Ti, anjo de luz, e que nesse momento possamos contar com Kardec, possamos contar com o Dr. Bezerra, possamos contar com Emmanuel e toda essa corrente que faz parte dos trabalhos dessa casa. O Teu nome, nós consideramos abertos os trabalhos dessa noite. Bom, então nós já vamos direto ao estudo, já que a Luciene pediu, né? Começando pela questão 88, né, que é forma e ubiquidade dos espíritos. Então Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E o espírito responde: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, na verdade, nós assim, nem nós compreendemos qual é a forma do espírito, né? Uma vez que nós estamos encarnados. Agora, nós sabemos que o espírito, quando se apresenta, ele se apresenta sempre na última reencarnação dele. Isso com a aí, aparência da última reencarnação. com a aparência da última reencarnação. Isso aí também não é geral, porque tanto o Kardec como os espíritos não tornam nada geral, né? Há sempre as exceções. Ora, se o espírito quer se apresentar com uma encarnação que ele teve há 4, 5, 6 séculos atrás, ele pode se apresentar. A questão 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Aí que eu acho muito importante isso aí. Tem uma coloração que para nós, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante qual o rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Eu me recordo que um dia eu cheguei aqui na Luciene, aqui em pleno trabalho, eu acho que já contei, invadi a sala lá sem saber, e quando eu me sentei, ela estava toda de cor, na cor rubi, né? Ou seja, os espíritos elevados estavam ali, porque essa é a cor dos espíritos elevadíssimos, né? Agora, quando se trata do escuro, não preciso nem falar, né? O escuro são os espíritos atrasados, muito atrasados. Os espíritos maus, né? Ou seja, eles estão na maldade hoje, porque é de lei que todos devem evoluir. E aqueles que hoje estão caminhando na estrada do mal virão em próximas reencarnações para
se compatibilizar com a doutrina, com as leis divinas, e vão se tornando melhor, passo a passo. Costumo dizer os espíritos para nós o seguinte, que a cada encarnação, normalmente, nós todos caminhamos um passo à frente. Então, a reencarnação, ela nunca é em vão. Agora, se o espírito vem, ele não cumpre o seu roteiro e ele se comprometeu, não faz nenhum bem, ainda faz muito mal, ele, como não retroage, ele fica estagnado, ele fica cristalizado. Ele tem que repetir uma nova reencarnação com todas aquelas tarefas que ele veio e que não fez. Aqui tem uma nota de Kardec, esclarecendo, representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. A inteligência, na verdade, ela está no espírito, né? Ela está na mente, que se reflete no cérebro. É isso mais ou menos que Kardec está dizendo. A questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Ou seja, se nós estamos desencarnados, estamos numa colônia, e por falar em colônia, eu acho que todos vocês já ouviram falar no Nosso Lar, não ouviram? Do André Luiz. Só que acontece que o Nosso Lar, essa colônia, ela está em cima do Rio de Janeiro. Porque cada cidade, ou cada capital, tem uma colônia. A colônia de Porto Alegre tem outro nome. O que significa que se nós estivermos viajando, se estivermos em Roma e desencarnarmos lá, não significa que nós vamos para a colônia de Roma. Nós vamos para a colônia do lugar onde nós moramos, onde a nossa vida social se desenvolveu. Eu tenho uma pergunta a respeito exatamente desse assunto. Por que nas escolas secretas, esotéricas, eles não acreditam nesse intercâmbio direto, sim, apenas atravessando portais? Deixa eu explicar melhor. Um espírito não tem permissão de estar aqui conosco, essas escolas filosóficas, né, esotéricas. A não ser que tenha um portal aberto interdimensional. O espiritismo, ele simplifica bastante isso, né? Porque existem os portais, a gente sabe que existe, mas esse intercâmbio, essa presença, não requer esse portal? Não requer. O espiritismo tem outra noção sobre isso. Quando essas filosofias eles trabalham e vêm até nós, e para vir eles precisam acessar portais, isso aí é uma coisa que eles já pré-montaram, né, na filosofia deles. E mesmo que esse portal não tenha importância nenhuma, eles vão enxergar esse portal porque eles materializaram. Porque nós materializamos, nós já falamos isso, com o pensamento aquilo que a gente quiser. As cidades nos planos espirituais que tem, as instituições que tem, foram tudo plasmadas pelo pensamento dos grandes avatares, dos grandes espíritos iluminados. Nós, quando pensamos alguma coisa aqui, eu já falei que nós plasmamos no astral, no plano espiritual que está aqui, o plano espiritual está aqui. A gente costuma dizer, lá no plano espiritual, não, ele está aqui, em torno de nós. Nós plasmamos essas figuras, né, pela nossa mente, e muitas vezes os espíritos desencarnam e no plano espiritual eles se encontram com essas imagens que eles criaram e que está lá no plano espiritual.
São as formas de que pensamento. são as formas de pensamento que eles, né, as formas de pensamento ruins, eles vão ter que detonar, né? Eles vão ter que desmanchar, Transmutar. eles vão ter que dissociar. Alguma pergunta a mais? A respeito do tema, né? Dentro desse tema, a questão 89A diz o seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Kardec pergunta. E o espírito de São Luís, ou aqui no caso, deve ser Santo Agostinho no início, né? Ele diz o seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, pois que a alma é quem pensa. O pensamento é um atributo. Mas de que forma isso, como um fractal, como um fragmento? Se eu estou Como um pensando, acessório, né? Ele é como acessório. por exemplo, né? O tema de hoje que a Né? gente trabalhou de tarde. Se eu estou preocupada e pensando assim sobre prosperidade ou vibrando na escassez, o meu espírito vai se projetar em forma de pensamento de escassez, por exemplo? O medo? Porque aqui está dizendo que a alma se projeta, onde o pensamento está. Sim, onde o pensamento está, a alma se projeta desde que o espírito tenha vontade. Né? Não é o nosso caso aqui. No nosso caso, tu pode estar aqui, pode estar pensando lá na tua mãe que está lendo o Pedrito. Exemplo, né? Uhum. Tu não está transportando para lá, mas tu está te ligando fluidicamente à tua mãe, lá em Dom Pedrito. A situação que Essa é a ela forma. esteja vivenciando agora. É, exato. Fluidicamente, eu me ligo a ela. Agora, quando tá no plano espiritual, tu quer vir para. Tu tá na colônia, quer vir para Porto Alegre, quer vir na casa dos teus familiares e tem autorização para vir, porque tem que ter autorização para vir. Tu pode vir na rapidez do pensamento, né, instantaneamente. Tu pensa na tua casa e tu já está ali. O espírito se desloca assim. Ou tu pode vir admirando a paisagem, se quiser. Pode Temos falar. uma pergunta. A Renata vai fazer uma pergunta agora. Falou que o espírito precisa ter autorização. Qualquer nível espiritual que ele esteja, ele precisa de autorização? A pergunta é boa. Então, tem que ser um nível espiritual bom. Tá? Porque o espírito não descansa nunca. Ele trabalha sempre. A não ser aqueles espíritos rebeldes que vão para o umbral, uma zona escura, né? Eles não têm lei, não têm disciplina, não têm nada. Eles podem vir atraídos pelas nossas más ações, né? Ou não. Agora, os espíritos que estão sendo tratados e já estão trabalhando nas colônias espirituais, eles não podem, por livre vontade, vir para sua casa ver os seus parentes. Não pode. É bem aquele caso de hoje, né? Ele não pode vir. O espírito, se vier, ele não volta. Os espíritos não barram ele, mas se ele insistir, os espíritos alertam. Ó, meu irmão, tu vai lá, tu pode encontrar problemas e não ter força para voltar. Isso ocorre com muitos espíritos, está nas obras, né? Eles vêm para casa, vêm ver os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, e não têm forças para voltar depois, ficam apegados, agarrados àqueles que estão, seus familiares, que ainda estão encarnados. E com isso acaba interrompendo a evolução deles. A evolução dele, porque dos outros vai depender. Não, dele, do espírito. Sim, do espírito está lá, sim. Ele vai interromper a caminhada dele. E se não tiver, e deve não ter, porque vai ficar pegado à família, ele não tem condições de ajudar. Se não está ajudando, ele está atrapalhando. Vibracionalmente ele está atrapalhando. A questão 90 nos diz o seguinte: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou subitamente transportado ao lugar onde quer ir? E o espírito responde a Kardec:
dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo disso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Não precisa ser muito evoluído, né? É como falamos agora, ele se locomove instantaneamente para o lugar que ele quiser, né? Como pode também vir no ritmo mais fraco, né? Admirando as paisagens, isso está no André Luiz, né? Nosso lar. Ou ele está no, É mais comum. no nosso lar, Libertação, enfim, das obras de André Luiz. Tô esperando, Natasha. O espírito, depois de desencarnado, ele não tem mais a matéria, né? Mas ele se sente como se fosse. Você sente o corpo? Sim. O espírito desencarna. A pergunta dela eu acho que todos ouviram, né? Se o espírito desencarna, ele sente o corpo dele. Sim, ele sente o corpo dele. Ele se toca, é como se ele estivesse vivo, porque ele está tocando no perispírito, no corpo astral, que é a matéria para eles. Invisível aos nossos olhos, mas é uma matéria até bem grosseira. Nós nos tocamos, sim. Sente dor? Hã? Sente dor? Só se tu saiu, desencarnou e chegou no plano espiritual, e tu desencarnou talvez com muita dor, tu ainda vai sentir um reflexo, mas vai ser atendida nos hospitais de espiritualidade e em seguida essa sensação, porque vai ser apenas uma sensação, não dor, vai desaparecer. O espírito não sente dor, o espírito atravessa o fogo, atravessa o aço, não tem obstáculo para o espírito, não existe. Mas se for um espírito que não está evoluído ainda, que está perdido por aqui, fora do planeta, ele sente dor. Suicidas sentem dor, né? Porque ele fica revivendo aquilo ali. Espíritos que sofreram um acidente e não foram encaminhados por algum motivo, eles ficam sangrando e sentem dor, né? Sim, momentaneamente, sim, mas isso Pode durar um tempo. leva pouco tempo, né? Isso leva pouco tempo. Porque no momento porque no acidente, os laços do perispíritos, eles, na verdade, eles se rebentam, né? Tem um espírito que usa exatamente essa palavra. E por ocasião da morte natural, esses laços do perispírito que estão presos ao físico, eles são desamarrados, né, suavemente. E o espírito se Dura libera. quanto tempo? Dura quanto tempo esse perispírito? Quanto tempo dura essa sensação do perispírito? A sensação do perispírito na gênese kardeciana, o Kardec vai dizer que normalmente dura 8 horas. Pode em espíritos muito maus, né, muito atrasados, durar mais tempo. Mas o normal é em torno de 8 horas. Isso está na Gênesis. E por que às vezes quando a gente vai dar voz para um espírito, ele sempre demonstra sofrimento e dor, sendo que essa sensação dura só 8 horas? Acontece que aí nós estamos falando dos espíritos extremamente atrasados que ficam com aquela sensação porque eles são muito apegados à matéria. Eles são apegados ao corpo físico, né? Tá, então, eles, por ser apegado demais ao corpo e não querer sair de perto do corpo, tem espírito, se tiver um médium vidente chegar no cemitério, vai ver muitos espíritos agarrados nos túmulos, agarrados no seu corpo, né? São espíritos extremamente materialistas. Isso pode ocorrer. Renata, quer fazer pergunta? No filme Nosso Lar, eu me lembro que aparece uma parte do filme que o espírito é levado para um hospital e fica um tempo lá. Mas ele é levado para o hospital porque ele sente dor para se recuperar da desencarne, né? Ouviram a pergunta dela? Eu acho que vocês ouviram, né? Sim, sim. É o seguinte. Eles chegam no hospital com perispírito estraçalhado. E aqueles que fazem uma aula, já conversamos sobre isso,
o perispírito, que é o corpo do espírito, vai se deformando. Então, eles quando são recolhidos, e só são recolhidos se arrependeram do que fizeram, fora isso, pegar um espírito das trevas e levar para uma cidade espiritual é só para perturbar os outros, criar problema. Ele tem que estar arrependido e querendo recomeçar. Aí, então, eles são conduzidos e são tratados, porque o perispírito deles realmente já estava se deformando. E aí, sim, levam algum tempo, hospitalizados no plano espiritual, sendo tratados fluidicamente para recuperar o seu perispírito. E aqueles que não conseguem recuperar o perispírito, principalmente aqueles que são suicidas, eles vão renascer atrofiados. Eles vão renascer com problemas seríssimos, problemas físicos, porque o perispírito, tem muita gente que usa essa terminologia. O perispírito é a forma do corpo físico. E de uma certa forma, o perispírito é uma forma mesmo. Porque conforme ele está, o corpo físico vai estar. E ele vai ter que recuperar, né, se recuperar através da reencarnação, na prática do bem. É isso que ocorre. Está respondido? Não? Vamos seguindo. Tá, vamos seguindo a matéria, senão o Mota vai reclamar aqui para mim. Mas nós estamos dentro do tema, né? Sim, tô brincando. A matéria opõe obstáculo aos espíritos, nós já falamos isso, nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo fogo, eles são igualmente acessíveis. Não existe nada que obstaculize o espírito. 92, a questão. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Se divide? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Eu vou perguntar para alguém aqui. Pode? Ótima pergunta. Alguém pode responder isso aí? Eu acho que eu posso tentar. Vale não. Vale, qualquer. Eu acho que quando o espírito ele é muito evoluído, ele se projeta em vários lugares ao mesmo tempo. Não me lembro. Quando o espírito, que a Natasha não está escutando, quando ele é muito evoluído, esses mestres ascensos, por exemplo, eles se projetam, eles aparecem e se comunicam com várias pessoas ao mesmo tempo de locais distanciados por todo o globo. Mas isso é a classe de espíritos elevados. Semana passada, a gente estava no curso e aí falou assim, o doutor Bezerra de Menezes está aqui. E aí surgiu a dúvida. Ele pode estar aqui em outros lugares? Lembra que eu te perguntei? Não pode. O espírito elevado pode, mas sem se dividir. O espírito não se divide. É como o Sol. É um só e irradia por todo o planeta. Assim é o espírito evoluído. Teve um espírito, não me lembro o nome, é um santo. Você viu que o espiritismo não estava falando de santo. Santo Agostinho? Não, São Paulo, né? É Paulo, não sei. Ele estava fazendo uma palestra, ele estava encarnado fazendo uma palestra em cima de umas madeiras lá que prepararam lá. E aqueles que eram contrário a ele, eles serraram as madeiras, né? Deixaram pronta para derrubar ele. E quando ele estava palestrando, eles derrubaram o palanque e ele ficou plainando no ar. É preciso ter muita luz para isso. O Chico Xavier também plainava a 1 metro acima da cama dele. E isso, quem narra, isso é verdadeiro, é o Arnaldinho, que era um espírito que vem a várias encarnações com ele, que era amigo dele, morava com ele e cuidava dele. Então, essas são as características assim que eu acho sensacional do espírito evoluído. Todos os espíritos irradiam com igual força? Eu acho que não, né?
Não, é longe disso. Responde o espírito, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Quanto mais elevado, mais sabe, mais poder tem. Vamos entrar no perispírito, que tem uma nota de Kardec, mas como a gente vem atrasado aqui no nossos tópicos aqui, nós vamos entrar no perispírito agora. Tá? É a questão 93 do Livro dos Espíritos. O perispírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Uma pergunta feita em 1864 de Kardec para mais de 900 médios. Porque Kardec não pergunta para o espírito só. Ele perguntava para 900 médios em todas as partes do planeta. E as perguntas tinham que ser a mesma, tinham que ser idênticas. E assim mesmo passar pelo crivo dele. Envolve-o, diz o espírito, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, para os olhos de Kardec, que é para os nossos mesmo. Mas ainda bastante grosseira para nós. Não, perispírito é grosseiro, acabamos de falar agora, respondendo a tua pergunta. É uma matéria. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Quando o espírito se transporta, ele está junto com ele está o perispírito. O espírito está jungido ao perispírito. Só que esse perispírito ele vai ficando bem mais tênue, bem mais leve, à medida que o espírito evolui. E quando ele chega na condição de anjo, espírito puro, o perispírito se confunde com o espírito. Mas não deixa de ser perispírito. Aí Kardec daí nota assim, envolvendo o germe e o fruto, há o perispermo. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Vocês têm livro dos espíritos, pode depois dar uma olhada na nota de Kardec. A questão 94. Sim. Dependendo do grau de médium, ele consegue enxergar uma pessoa, olhar uma pessoa encarnada e ver o perispírito dela diferente da forma física dela? Só alguém, assim como o Chico Xavier, como o Divaldo Pereira Franco, e outros espíritos nesse mesmo nível, conseguem. Normalmente os médiums têm muita facilidade para ver a aura, ver e identificar a aura de outra pessoa. Pela sua coloração, ele vai saber se a pessoa está bem, se a pessoa está doente, se a pessoa ela está serena, se ela é evoluída, se ela não é, de acordo com a coloração da aura, né? Que Kardec não trata muito aqui. Outras obras que nós temos que falam sobre isso. Sobre perispírito e espírito, quando alguém está trabalhando com a mediunidade de incorporação ou canalização. Canalização eu sei que é através do corpo mental, né? Não precisa estar... Mas a incorporação, ela se dá através do perispírito ou do espírito? Isso eu não sei. Perispírito. Como o espírito está jungido ao perispírito, onde está o perispírito está o espírito. Mas é quando o espírito desencarnado encosta o perispírito no perispírito do médium e fala através da mente do médium. Tá certo, não? Sim. Depois a gente entra nessa parte da incorporação. Que daí é mais sim, aí é mais mediunidade. Mas se ele não perdeu o perispírito, né? Isso se ele não perdeu o perispírito dele, né? E na verdade, ele não chega a perder o perispírito chega ao ponto de virar um ovoide, que nós já falamos, né? Ele vai se deformando, vira um animal, e vai se desgastando e vira um ovoide. Uhum. Aonde diz, só tem uma obra que diz que o médium desdobrado
vai ao abismo de Dante, ao abismo, e lá ele detecta que alguns espíritos que estão há milênios no mal perderam o seu perispírito. Mas isso aí, os espíritos da, do Pentateuco kardeciano desmentem isso aí categoricamente. Não perde. Porque quando chega nesse momento, ele tem que reencarnar. Ele vai reencarnar como? Né? Ele vai reencarnar trazendo os problemas assim, físicos dos mais terríveis. Né? Na verdade, nós falamos outra vez que ele, quando chega ao ovoide, ele reencarna, desencarna, não chega, a mãe acaba abortando, né? E sempre é escolhida uma mãe pela qual ela tem dívidas nesse sentido. O espírito vem várias vezes até ir reconstituindo o seu perispírito para poder, numa próxima reencarnação, quando já tiver com o seu perispírito mais formado, poder reencarnar e seguir essa trajetória. Ótimo ter falado isso, porque num dos trabalhos de alinhamento energético, quando foi recolhida uma criança, né, um espírito, ele disse, ele agradecia a mãe dele, dizia para ela não se culpar pelo aborto, porque ele precisava de ficar no útero só 2 meses. Então, claro que eu acho que a pessoa que comete, né, aborto, no caso, ela tem uma consequência moral e tudo, mas às vezes a culpa pode ser minimizada, do meu ponto de vista, porque às vezes, em alguns casos, aquele espírito não era, ele era realmente para ser abortado de alguma forma, né? Mas aí tem uma questão aí, ó. O espírito era para ter voltado, né, 2 meses, como você falou, mas ela abortou com 1 mês. Ela não é Deus. Ela não tem supremacia sobre aquele espírito. Só Deus nos retira da vida física. Não, mas no caso de aborto provocado, mas que era para ele não vingar mesmo. Mas a responsabilidade... No caso desse trabalho foi isso. Mas a responsabilidade dela é a mesma. Sim, ela não tem pode, responsabilidade. Ela não pode tocar nessas questões. Nenhum de nós pode fazer esse tipo de coisa. O aborto perante a espiritualidade é um crime terrível. O suicídio perante a espiritualidade é terrível também, porque nós nos revoltamos contra a lei de Deus e praticamos esses atos. E assassinato também. O assassinato, sim. O assassinato, ele não vai deformar o perispírito de pronto, né? Porque o que Deus leva em conta é a intenção, né? Olha, se tu, ao te defender de um ataque, acabou matando alguém, não era para te ter matado, mas tu tem o atenuante porque tu foi atacada, porque aí não, porque nesse caso que eu estou falando, o que funciona, independente da nossa vontade, é o não é livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, é outro nome, agora me fugiu. Quando de repente tu vai ser atacada e tu responde automaticamente, inconscientemente, com instinto, isso mesmo. Quer dizer, é em função do instinto que nós agimos dessa forma. Muito bem, Caio. Mas um policial, como é que seria isso? O policial que mata por prazer, o bandido que mata por prazer. Não, o policial que mataria no serviço mesmo. No dever. Que mata no dever? Não, ele tem atenuante, claro, porque o trabalho dele é aquele. Né? Então, é a lei física, a lei da Terra, né? E nós temos que respeitar e os espíritos respeitam também. Nesse caso, com relação ao policial, eles têm atenuantes. Ele está matando em defesa ou dele ou da sociedade. Defesa dele e da sociedade. Eu já fiquei agora. Ah, tá. 94.
De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? O que é invólucro semimaterial? É o perispírito. De onde é que o espírito tira? Do fluido universal. Do fluido universal. Porque o fluido universal, ele tem várias modificações, várias transformações. O perispírito é extraído da parte mais nobre do fluido cósmico universal. O fluido vital que nos dá a vida também é extraído do fluido cósmico universal. Tudo é extraído do fluido cósmico universal. Tudo, menos o espírito. E aí só Deus é que sabe, e não é conosco. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. É o caso de Jesus, né? Jesus, a elevação de Jesus, ela é a elevação crística. O que é elevação crística? É o seguinte: o espírito ele vai evoluindo. Isso tá. Nós temos um tema aqui muito grande, acho que não vai dar para a gente entrar nele, que é a escala espírita. Nós saímos de uma ordem, da terceira ordem inferior, vamos para a segunda ordem, depois de milênios ou milhões de anos, vamos para a segunda ordem, espíritos bons. Nós vamos para a segunda ordem, né? E vamos evoluindo, porque existem várias classes. E depois, na primeira ordem, também de milhões de anos, nós atingimos a condição de espírito puro. E dali a evolução continua, porque os espíritos nos dizem que a evolução é quase infinita. Então, é quase, quando ele diz quase, é porque ela tem um termo, né? Então, quando chega na condição, por exemplo, de Jesus, é a ordem crística. Vamos fazer o seguinte: chegamos na condição de espírito puro, tá? Somos anjos. Depois de anjos, nós somos arcanjos. Depois de arcanjos evoluindo, nós somos querubins. Depois de querubins evoluindo, isso é milhões de anos, nós chegamos a serafim. Depois de serafim, nós chegamos ao Cristo, que é a evolução de Jesus, a mais alta evolução que nós podemos compreender, que os Espíritos nos revelam, e isso também se vai encontrar na Revista Espírita. Não esqueçam, nós falamos sobre a Revista Espírita que Kardec escreveu, começou a escrever a partir de 1958 até 1900, até quando ele desencarnou, 1858 até 1867. Além das obras, tem mais as revistas espíritas, né? Que é um manancial de conhecimento. A questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas ou pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. Agora eu vou perguntar para vocês por que ele está dizendo que tem a forma que o espírito queira, mas eu vou terminar a resposta. É assim que este vos aparece, algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Por que isso? Por que o espírito pode ter a forma que queira e por que ele pode ter uma forma palpável, que tu pode cumprimentá-lo, tu pode tocar no espírito? Alguém pode me dizer isso? Pedro, Lucas, Pedro, Felipe. Se o espírito ele teve uma ligação com a pessoa duas encarnações atrás, ele vai ter essa forma dessa encarnação para poder ser conhecido pela pessoa, em vez de ter a forma da última. Esse é o motivo. E como é que ele faz isso? Também por merecimento. E como é que ele faz isso? Como é que ele transforma aquele espírito?
Pelo pensamento. Pelo pensamento. Porque o perispírito, ele é moldável. Né? Tu transforma ele e dá a aparência que tu quiseres. Quando a pessoa desencarna, ela pode escolher como vai ficar a forma dela. Pode. Posso escolher, por exemplo, eu desencarnei com 80 anos. E o espírito, a forma, minha forma física, que eu me sentia bem, era com 40. Pode. Eu posso ficar. Pode, e ninguém no plano espiritual vai te obstaculizar, porque não podemos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Então, se tu morreu com 80 anos, 90 anos, e quer ter a forma que tu tinha com 40 anos, não tem problema nenhum. Basta querer, basta tu agir através do pensamento no perispírito. Mas espíritos evoluídos, por exemplo, que desencarnam com 80 anos, digamos. Eles não, acho que não dariam atenção para a forma, né? Não daria atenção para fora. Não. Nenhuma, né? Porque isso aí Não. já é uma questão de vaidade. O espírito. Não, assim, não é questão de vaidade. É que o espírito, por exemplo, desencarnou com 80 anos, mas lá nos 40 anos foi que ele conheceu as melhores coisas que fez com que ele caminhasse, evoluísse, né? Conheceu as verdades da época, porque a verdade vai se transformando de época em época. Ele, então, prefere ter aquela imagem daquela época. Os espíritos extremamente evoluídos, né, eles realmente não, isso para eles não tem importância nenhuma. E tanto faz ele se apresentar com 80, com 20, com 30. Para eles não tem importância, porque eles não têm vaidade, eles já venceram o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vaidade, a sensualidade. Então, eles são espíritos a caminho da pureza. Né? Nós temos depois diferentes ordens de espírito. Nós temos isso no tópico, diferente ordem de espírito, Luciano? Eu acho que não colocamos no 2, não. Nós já estamos no 3. Nós falamos sobre perispírito, perturbação, já falamos também. O princípio vital nós conversamos já, não é isso? Então, o que nós poderíamos falar agora? Entrando daí no terceiro módulo, né? Porque no segundo. Terceiro módulo. Escala espírito. Está aqui, ó, escala espírito. Nós vamos falar sobre a escala espírito, porque nós já tocamos esse assunto aqui. Ele faz parte do programa. Então, nós vamos direto para a questão 101, terceira ordem. Que somos nós que estamos na terceira ordem. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Nós todos somos espíritos imperfeitos. A caminho da perfeição. Não vamos dizer só coisa ruim aqui. Né? Somos imperfeitos? Somos. A caminho da perfeição? Sim, a caminho da perfeição. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estudamos. Não, mas não falta 2 degraus, é que cada ordem. Achou que era tão fácil assim. Cada ordem tem várias classes. Por exemplo, nessa ordem aqui, a ordem de espíritos imperfeitos, tem 4 classes. E cada classe a gente fica milênios nela. Né? Então, assim só para ter uma ideia, os caracteres gerais é predominância, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, é predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Nós temos isso ou não temos ainda? Uns mais fortes, outros mais fracos, né? Mas nós ainda mantemos isso aí. Então tem a ordem dos espíritos, né? Terceira, segunda, primeira. Mas a ordem das dimensões é o contrário, né? Vai subindo. Espírito de terceira dimensão, de quarta dimensão, quanto mais baixa a dimensão, mais inferior é. A terceira ordem é mais inferior e as classes começam pela a mais inferior também. É como nós imaginássemos assim, ó, 3 escadas. Aqui tu tem lance 3 escadas aqui, não tem? Uhum. Nós lá embaixo nós estamos na escala inferior. Na terceira ordem e na escala
inferior. E os degraus dessa escada são essas escalas. Tu está no primeiro degrau, depois tu vai para o segundo degrau, até chegar no quarto degrau, quando tu então sai desta ordem e passa para a segunda ordem. Mas isso aqui fala que é dimensões, né? Espírito de terceira dimensão, de quarta dimensão, até décima terceira é altíssima. Não, se tu quer assim considerar a dimensão, então considera a ordem, não as escalas. Entendeu? Não os degraus. Então considera a escada. Certo? Mas tu tá numa dimensão X. E aí diz que a gente nunca retrocede, mas a gente faz uma coisa, sei lá, muito grave. Pode, vai retroceder, vai descer um degrau. É que tu não tava elevado, então. Se tu cometeu um. Acontece que quando tu conquista uma coisa, tu não perde. Se tu já venceu alguma coisa, tu não vai mais errar ali. Nunca mais. Nunca mais. O espírito conquistou, acabou. Mas pode estar no grau de evolução e de repente ter uma falha muito grave aí. Isso aí me faz lembrar Caim e Abel. Me faz lembrar Adão e Eva, Caim e Abel. Reza na Bíblia que eles estavam no paraíso. E a Eva comeu uma maçã e a serpente, que era o espírito do mal, mandou ela comer que não podia. Isso tudo é simbólico. E Adão também. E os dois comeram a maçã. E os dois foram expulsos do paraíso. Existiam só os dois. Aí eles tiveram 2 filhos, 3 filhos. Eles tiveram Caim, Abel e Sete. Aí Caim matou Abel por inveja. Então aí na terra ficou só Adão e Eva e Caim e Sete. Mas aí Caim fugiu dos olhos de Deus e encontrou uma outra civilização onde ele casou e teve filhos. O que tem de errado aí? Se eram só 4, como é que eles encontraram a civilização? Então nós temos que ter muito cuidado com essas questões bíblicas, porque é um livro sagrado, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas ela é cheia de simbolismo para que a gente possa entender à luz de qualquer época. De qualquer época. Então nós temos que pensar muito sobre isso. Na verdade, Adão foi a civilização que veio do planeta Capela, do sistema Capela, e reencarnou na Terra por não ter evolutividade suficiente, bondade suficiente para viajar com o planeta dele para o mundo de regeneração. Então veio para a Terra naquela época em que a Terra era, os homens eram muito selvagens ainda. E nós já falamos disso, né? E aqui já tinha 2 civilizações aqui, né? Que era a China milenar e o continente africano. E com o nosso advento, porque nós viemos de lá, não tenho dúvida disso, fomos expulsos de lá. Nós montamos os agrupamentos egípcios, os hebreus, os hindus, os europeus. E recomeçamos novamente a lição. Como todos aqueles que agora que a Terra está passando por um mundo, que ela já está entrando no mundo da regeneração, entrando, já vai levar tempo. Todas essas catástrofes, ou seja, esse vírus que está aí, é também determinante para fazer a seleção do bode e das ovelhas, do joio e do trigo, do bem e do mal. Os espíritos que estão desencarnando, digamos, pela pandemia, tem muitos espíritos bons que vão retornar para o mundo da regeneração. Tem muitos maus que já vão ser sugados por esse planeta higienizador, esse planeta selvagem, para recomeçar a lição. Porque Jesus lhe concedeu todo o tempo possível.
milênios esperou por nós. Mas nós não atendemos, preferimos ficar no mal, continuar no mal. Então, não tem como ir. Não tem como um aluno que rodou na 4ª série, né, querer entrar na 5ª série. Não há possibilidade. Ele vai ter que repetir. Eu tenho uma E pergunta. às vezes, sim. Aí, Vani. Ela está falando, o áudio dela está fechado. Não está dando para ouvir. Tá fechado o áudio dela, não tá dando para escutar. Oi, Vani, tudo bem? Pode falar a sua pergunta. Ela falou, só que não saiu. Ela deve ter apertado e desconectado o interpol. E, Vani, Aberto meu pode áudio. repetir a sua pergunta? Tá me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Sim. Eu fui numa casa espírita bem conhecida aí em Porto Alegre. Agora não me recordo o nome dela, mas eu ali. Saiu, não? E Vou continuar falando aqui, ó. eu entrei numa salinha, certo? Onde tinham vários médios sentados e um em pé, assim. E ali, eu não entendi o que estava acontecendo, né? Mas eu fui por umas 3 vezes lá. E ali vários daqueles médiuns falavam, cada um falava uma coisa, assim, era uma muvuca, assim, dentro daquela sala. E aí, depois que eu saí dali, o médium me disse que aquilo ali tudo era comigo. Eram espíritos de outras vidas que tinham coisas para me cobrar, que era tudo comigo. Mas aí eu pergunto assim, e esses espíritos, eles não evoluíram nada? Eles vêm de outras vidas ainda com, digamos assim, me enxergando da mesma forma que eu era? Eles não tiveram evolução nenhuma? O que eu não posso afirmar é que todos esses espíritos eram verdadeiros. Né? O que ocorre com o médium? O médium que não tem estudos, que não estuda, ele é alvo dos espíritos zombeteiros, brincalhões, que vêm só para atrapalhar. Então, muitos desses espíritos poderiam ser espíritos brincalhões que vieram só para criar confusão. Tá? De forma que, se teve algum que fosse teu obsessor de outras encarnações, ele vai só mudar vendo a tua mudança. Foi como tu falou agora. Tu mudou de lá para cá, mas ele ficou parado lá. Parado na vingança, parado no mal. Né? Ele não evoluiu, o problema é dele. Cada um faz a sua evolução e ela é individual. Tu evoluiu. Né? Agora, se ele continuar a te observando, bom para ele, porque vê que tu está melhorando, ele vai chegar uma hora e vai te deixar, mas não vou conseguir nada mais como eu conseguia antes. Eu vou embora e vai embora. O Divaldo contou, eu já narrei isso, daquele espírito que perseguiu ele 30 anos. Né? Sim. Tá, obrigada. Dispõe. Olha só. Sobre aquilo, né, onde está o espírito, onde está o pensamento, a gente faz um elo de ligação. A Rafaela está passando mal ali, eu já atendi ela. Quem? Porque ela estava conversando antes de iniciar com a amiga dela e a mãe dela está no hospital morrendo. Tá morrendo nesse momento. A mãe da amiga dela. E ela está passando mal, eu fui lá, atendi. Para cortar o pensamento, né? Pensar em outra coisa, pensar em Jesus. E é um exemplo daquilo que a gente estava lendo há pouco. Mas aí tem que se firmar. Perfeito. E os espíritos estão aqui conosco, né? A corrente espiritual está aqui conosco. Entrega. Pede. Eles vão te atender. Então nós vamos passar para a 10ª classe, ou primeira classe dos espíritos inferiores. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, olha aí, tá vendo? Sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, médiums bastante fracos, para cederem às suas sugestões.
a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com conseguirem, retardados atentamente, fazem-no sucumbir nas provas, porque passa. Prejudicam tanto que a criatura ainda sucumbe na prova pela qual está passando. Então, mais ou menos são esses espíritos, para não ter acesso a nós, para não ter acesso à nossa mediunidade, o que é preciso fazer? Estudar, conhecer. Porque quando o espírito chega no médium, posta no médium, só pela vibração o médium já sabe se é espírito bom ou não. E pelo conhecimento. E reconhece pelo conhecimento que tem das obras que estuda. Eu não estou defendendo que sejam essas obras, mas de todas as obras sérias que tem, que eles estudam. Eles reconhecem. E também tem outro perfil, né, que seriam as palavras. Né? Tem muitos espíritos das trevas que são tremendamente inteligentes. Eles usam palavras lindas, belas, mas daqui a pouco eles se traem. E quem é responsável por identificar esse tipo de espírito, que está tentando passar por um espírito de luz, é o médium. É o médium, em primeiro lugar, e aquele que está dirigindo, com as suas perguntas, né? Com a sua investigação. Porque muitos espíritos chegam e dão até o nome de Jesus. Eu sou Jesus. São espíritos zombeteiros. Eu sou Nossa Senhora. São espíritos zombeteiros. Agora, se é através de um médium que estuda, do médium que tem um comportamento sadio, né? Sim, esse oferece todo o campo fértil para que um espírito desse quilate possa se apresentar. Estudar é primordial. Antes de experimentar, antes de desenvolver a sua mediunidade, a mediunidade se abre e os espíritos já vão chegando. E nós vamos estudando para compreendê-los melhor. É por isso que é filosofia e prática mediúnica, porque a gente já começou esse desenvolvimento. Perfeito. Aí eu não vou ler toda, para não cansar vocês, nós vamos passar a noite inteira aqui, toda a 10ª classe. Aí vamos para a classe 9ª, a 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem. Eles sabem tudo. Sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. De intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de esperteza. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos e gnomos é a mesma coisa. E diabetes. Que são os elementais. Que são os elementais. Não ordenados. Né? Não ordenados. Porque uma coisa nós temos que saber é o seguinte. A mediunidade é uma predisposição orgânica. Nós falávamos disso hoje. É uma predisposição orgânica. Ela é neutra. A mediunidade é neutra. Nós não recebemos a mediunidade como um acessório para nos compatibilizar com os erros do passado, para refazer os nossos erros do passado, como uma mediunidade boa ou má. Não, ela é neutra. Nós é que damos o sentido para ela. Se nós somos maus, nós vamos usar a mediunidade para o mal. E vocês me desculpem o que eu vou dizer. Quando se vê nas esquinas cachaça, galinha, pipoca, né, galinha degolada, espíritos bons não precisam disso. Acho que espírito bom precisa disso? Mas claro que não. Quem precisa disso são os espíritos trevosos, ou são aqueles que morreram, e são aqueles que morreram. Aqueles que eram bêbados, aqueles que eram viciados. Esse tipo de espíritos são usados por médiuns que usam a mediunidade para o mal e atraem eles
e pagam eles porque o que eles pegam do sangue do frango, da galinha, seja o que for? Eles pegam o plasma. O plasma, eles se alimentam do plasma. Como também, hoje nós não estávamos falando, que o espírito viciado em fumo, ele vai aspirar, né, o fumo que sai do fumante. As emanações. São as emanações. Trabalho. E aquele que é viciado em álcool, ele vai também aspirar aquele cheiro do álcool. E se sente como se estivesse vivo. Se sente confortável. Então, sim. Quando eu fiz a minha geobiologia quântica com a Luciene, na parte do encaminhamento dos espíritos, que ela chama de corpo. O que chama mesmo? Enfim. A gente estava encaminhando. Corpo energético, eu sei. Nós estávamos encaminhando e aí se apresentou um corpo energético que ele nos deu um bom conselho, mas ele se apresentou dizendo que trabalhava para o mal antes e que agora iria começar a trabalhar para o bem, que estava em treinamento e nos dava um conselho. O conselho foi bom, realmente foi bom, mas eu acredito que ele tenha sido encaminhado, né? Foi encaminhado. Então, assim, qual credibilidade dar nesse caso? É que aqui está falhando tudo. A tua voz está saindo atrasada. Então, bem, agora todos ouviram, tu pode me dizer, me repetir a pergunta. Quando eu estava fazendo a geobiologia quântica, Fala bem alto. ela estava encaminhando corpos energéticos, mandando embora. Tá. E aí se apresentou que a gente ficou um pouco na dúvida, porque ele se apresentou dizendo que trabalhava para o mal, porém ele estava treinando para ir para o bem. Então ele nos dava um conselho, né? O conselho foi bom, mas a gente ficou meio que nessa dúvida na hora, né? Será que é bom, será que é ruim? Então, qual a credibilidade, né? É bem sim. O conselho Falou para responder, né? Então responde. Não, é porque naquele caso que eu tô lembrando aí, era um trabalhador, tá? Neutro, um guardião, que é Exu, né? Ele pode trabalhar pro bem e pro mal, inclusive, como os elementais não ordenados, e ele estava indo para trabalhar dentro da ordem crística. Então, ele deu um conselho, se não me engano, é daquilo que ele fazia e provocava as pessoas. Ele disse da fragilidade, né? Ele falou para nós, pensamento, né? Como é fácil, colocar nosso pensamento, Isso. né? As pessoas vulneráveis, É fácil. Fragilidade. como a gente teria que fazer para se blindar disso. No caso, ele usou um exemplo, né? Quando a pessoa negativa é muito mais fácil de influenciar. E aquela pessoa que não, que mantém o pensamento positivo, ele diz que não consegue entrar na mente da pessoa. Isso, então ele deu um bom conselho, do meu ponto de vista. Aqui, ó, ele está aqui, catalogado aqui. São esses espíritos neutros, até, e que se eles fazem o bem ou fazem o mal, e se eles vêm aqui por uma questão de fazer uma higienização, quem dá o comando para eles é que tem que ter bom coração e ter um trabalho bem equilibrado. Que foi o teu caso, né? Tu dá o comando e eles vão fazer aquele trabalho mais acontecendo. Porque na época de Kardec, quando começou as mesas girantes, que os espíritos batiam, giravam as mesas, os espíritos de luz, São Francisco, São Luís, Hahnemann e outros tantos, iluminadíssimos, usaram esses espíritos, a força deles, para fazer esses movimentos, essas pancadas todas. Tá entendido? Aproveitando isso, que eu acho que é de interesse geral, porque na geobiologia a gente trabalha com energia preta de demandas, né, que é o que tu falou agora. Inclusive foi a Rafa que trouxe uma situação que eu tenho meu ponto de vista, mas eu não sei se ele está correto ou não, tá? Que uma trabalhadora da nação ia no cemitério convocar aqueles espíritos que estavam lá para trabalhar na nação. Trabalhando na nação, eles não ficavam mais perdidos e eles evoluíam nesse trabalho. Do meu ponto de vista e do que eu estudei, eu acho que eles não evoluem trabalhando para a nação, porque a nação trabalha para o bem ou para o mal, dependendo da mãe de santo, né?
O que a doutrina fala sobre isso? Sobre esses espíritos perdidos, vinculados ao cemitério, ao corpo, que são convocados por uma mãe santa para trabalhar. Eles são trazidos pelos espíritos superiores para uma reunião, seja espírita ou seja tua, né? Para que eles recebam orientação, e os espíritos só trazem orientação para o bem, e os espíritos só trazem quando eles têm algum tipo de arrependimento. Já. Eles estão fazendo, mas estão assim, um tanto que arrependidos, já estão cansados de fazer o mal. E aí, volto a dizer, aí a pessoa que dirige tem que trabalhar só para o bem, para poder encaminhar eles para o bem. Mas no caso, acho que não entendeu a pergunta. A pergunta é o seguinte: o pessoal da macumbeira vai fazer uma macumba, entendeu? Tem o seu centro dos trabalhos dele. E pode ser uma demanda para o bem também. Ir até o cemitério, convocar espíritos para trabalhar na nação, ou seja, fazendo trabalhos, vai promover a evolução desses espíritos que estavam perdidos ou não? Não vai atrasar mais ainda, né? Era isso que eu queria saber. Vai atrasar muito mais. É tipo um aprisionamento. E vai ter responsabilidade, vai ter que pagar por isso aí. Porque é de lei que o bom deve ajudar aquele enfraquecido, doente, sofrido ou mal. É de lei que o forte deve ajudar o fraco. Isso é uma lei, e é uma lei divina. Né? Quem faz o contrário vai ter que responder. Vai ter que sofrer muito para isso. Tá. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Esse aqui são bons. Dispõe de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades de luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros, mas polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despedir-se. Aqui é um espírito em luta, né? Ele está fazendo o bem, ele está fazendo o mal, né? Mas os espíritos superiores vão aproveitar eles, aqueles que estão mais predispostos ao bem, para encaminhá-los, né? Para que eles possam evoluir com mais facilidade. 7ª classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no concerne a moral, quer no que toca a inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo e puxam as grosseiras alegrias sem saudade. Somos nós. Somos nós, materialistas, nos agarramos às casas, às nossas casas. Olha, não quero ser essa casa, nos agarramos aos carros, nos agarramos às roupas. Nós somos apegados a essas coisas. Não devemos ter. Nós temos que ter, não devemos ter. Nós temos que ter. Nós temos que buscar ter. Melhorar, ter uma casa boa, ter um carro bom. O que não podemos é ter apego. Porque vamos desencarnar e vamos ficar agarrados ali. Agarrado ao carro, agarrado à casa, agarrado ao pai, agarrado à mãe, agarrado aos irmãos. A doutrina espírita vem esclarecer nesse sentido. Não vem tirar nada de ninguém. Não vem dizer que ninguém não possa ter as coisas. Pelo contrário, tem que ter. Só não podem ser materialistas. Né? Porque o materialista tem muita dificuldade de evolução. Ele vai ter que voltar como nós voltamos e como nós temos. Muitas encarnações como pobres, muitas encarnações como ricos, são provas que nós temos que passar, todos têm que passar. Muitas encarnações como negros, muitas encarnações como brancos, muitas encarnações como homens, muitas encarnações como mulheres, muitas.
porque nós temos que saber tudo. Quando nós chegarmos a atingir uma certa evolução, nós já temos já conhecer tudo, ter passado por tudo. Não, não tem que ser pobre para evoluir. Os espíritos dizem para Kardec que a mais facilidade, a prova mais fácil é a pobreza do que a riqueza. Porque com a riqueza, tu te acha um semideus. Com a riqueza, se tu não colocar ela em benefício das pessoas, não no sentido de doar a tua riqueza para as pessoas, não. No sentido de abrir empresa, de abrir trabalho, né, e para poder ajudar na evolução material do orbe, na evolução social, para que a pessoa não se sinta humilhada, porque quando tu dá alguma coisa para alguém, tu te dá para alguém, a pessoa se sente humilhada. E quando se fizer isso, tem que seguir Jesus quando disse que não sabe a vossa mão esquerda o que dá à direita. O que ele quer dizer com isso? Dá em segredo, porque Deus, vendo tudo que tu faz em segredo, ele vai te recompensar. Agora, se tu der e sair divulgando pela rua aí, ainda com alto-falante, tu já está te pagando, autopagando, né? Está recebendo prêmio já. Não espera nada do outro lado. Mas é legal postar porque às vezes consegue mais arrecadar mais coisas. É legal o quê? Divulgar nas redes, tem muita gente. Ah, divulga, não põe teu nome. Não precisa botar o nome. E muito menos o nome de quem está ajudando, né? Pô, nós temos que terminar pelo menos essa classe aqui. E nós queremos sair dela, né? Um dia, se Deus quiser. A sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Eles flutuam em todas essas 4 classes. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos e agitação do ar. Eu queria dizer para vocês que para nós produzirmos, para que os espíritos produzam efeito físico dentro da sua casa, eles, através de pancada, através de tocar, eu sofro muito toque em casa. Eu também. Através de tocar, eles precisam do ectoplasma de um médium. O ectoplasma, aquilo que nós já falamos, é um fluido bem mais grosseiro, que estão nas nossas células, as mitocôndrias, e que a gente expele pelo nariz, pela boca, né? Para que os espíritos se materializem, para a gente poder tocar no espírito. E isso, existe casos de efeitos físicos nesse sentido. Mas quando acontece na nossa casa, eles não precisam de tanto material. Basta um pouco desse material. De um médium doador, tem que ter dentro da casa, para eles produzirem esses barulhos. Desculpa. Pode... Qual é a função? Não no mundo espiritual, porque o ectoplasma no mundo espiritual ele molda, né, os corpos, as deficiências e tudo. Mas qual é a função do ectoplasma aqui na Terra? Para quê? Qual é a serventia benéfica de a gente trabalhar com ectoplasma, medir ectoplasma? É cura? É na cura? É para curar doenças? Para que é? Sério. Inclusive isso, se vocês lembrarem, por exemplo, do Arigó, o Arigó usava ectoplasma para fazer cirurgia, senão o espírito não poderia fazer. Né? E, no entanto, o Arigó era um médium excelente. Né? Eu vi uma cirurgia deles, eu assisti uma cirurgia assim em cima da mesa. Estavam os repórteres da 0 Hora, e uma senhora deitou, estava com câncer no seio, ele pegou lá uma faca, né? Faquinha, né? Abriu, cortou, e eu vi isso, meteu o dedo, foi indo, tirou o câncer, botou um esparadrapo, vai embora. Aí veio um senhor que tinha catarata, ele tirou o olho, limpou. Eu vi isso, a tua mãe também viu. E estava cheio de médico na volta, repórter e médico. Aí ele chamou o médico, disse assim, mostrou o olho. Vem cá, tá bom? O médico olhou, tal, assim, tá bom.
Ele não tá, não. Tem mais. Aí tirou mais um pedacinho que tinha. Tapou o olho do cara. E isso é bem assim, não esqueço até hoje. Tem um tuberculoso aqui. E tinha um cara tuberculoso ali, o cara levantou a mão lá. Vem cá, gospe aí. Mandou cuspir no olho do cara. Fechou o olho, vai embora. O cara ficou bom. Eu fui com uma amiga minha, e nesse dia eu fui com uma amiga minha, não, também não foi, fui com uma amiga minha da Cidade Espírita, Cleu, e ela tinha um problema terrível de coluna, mas terrível. Ele chegou assim, tocou na coluna dela por trás, assim, pô. Pegou umas agulhas desse tamanho e fez assim, pincou. As 3 agulhas. Que segundo os médicos, se errar 1 milímetro, vai deixar ela parar, a pessoa paralítica. Caminha, isso pra ela. E ela caminhou e eu fiquei olhando. E das agulhas saiu uma secreção. Vem cá. Tirou as agulhas. Vai embora. Ah, muito obrigado. Agradece a Jesus. Era assim, doutor Fritz. É apenas que os médiums se perderam. O Arigó, que foi o primeiro a receber o doutor Fritz, ele permitiu que o irmão dele colocasse uma rede de farmácia lá e ficou milionário lá vendendo sua medicação. O espírito se retira, o espírito vai embora. Ele morreu num acidente. O Edson Queiroz, que é esse que eu vi, que era médico, também era pediatra, ele também começou a cobrar, ia para os Estados Unidos, cobrava um monte de dinheiro, o espírito se retirou do médium e o médium morreu acidentado. Eu pergunto para vocês, por que o médium morreu atropelado, morreu de repente? Porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina sagrada. Ela não pode ter manchas. Nós temos que trabalhar na doutrina espírita e entregar ela tão translúcida, tão pura como Kardec nos entregou. Se nós fizermos errado, nós vamos responder. Não que Deus mandasse matar, mas ele tinha aquela mediunidade para poder saldar suas dívidas pesadas do passado. Uma vez que começou a ficar milionário, não saldou mais. Não saldou mais. E o karma que ele tinha se estabeleceu. Pode ser que ele tenha antecipado o desencarne dele pela atitude? Sim, ele antecipou. Ele não precisava morrer daquela forma nem naquele momento. Porém, ele estava trabalhando de forma errada. Sim. É isso aí. Só que é controverso esse negócio aí desses médicos, médiums operarem, porque Chico Xavier, né, que eu gosto de seguir muito, escutar muito a opinião dele, e perguntaram uma vez, o repórter perguntou por que ele não ia fazer. Do olho. Do olho. Aí o que ele disse, tu lembra? Ele disse o seguinte, que, ora, se tinha tanta gente na fila do SUS para ser operado na frente dele, como é que ele ia furar a fila indo se operar com o Dr. Fritz? Né? Então ele preferia ficar assim. E outra que ele disse também, ele poderia operar aquele olho e ter um tumor no outro depois. Então o Chico Xavier era muito cuidadoso com isso. Né? E aquilo não incomodava ele, tinha muita evolução. O Chico Xavier tinha muita luz. Mas teve uma entrevista que ele falou que me parece estranho, né? Com tantos médicos formados, um médium vá. Uma coisa assim que ele disse numa oportunidade também. Então ele provavelmente foi médico na sua vida? Quem? O Dr. Fritz foi um médico alemão na época da Primeira Guerra Mundial. Não, o médium. O médium? O médium, eu não sei da vida passada dele, ele nunca falou, né? Isso aí não... Mas tu não deixa de ter razão. Pelo seguinte, porque como nós falamos agora há pouco, que nós temos que ter conhecimento com o espírito de elevada luz, chegar e encontrar aquele manancial todo nosso para poder se expressar, e ele, para poder operar, o médico tinha que ter, sim, e a verdade, tinha que ter uma reencarnação passada como médico. É a regra mesmo, das línguas também, dos idiomas. Dos idiomas também. O Divaldo visitou 170 países. Teve países que ele falou, o espírito chegou e falou a língua do país. É porque ele já
tinha vivido naquele país, conhecia aquela língua. O espírito chegou, encontrou aquele idioma e falou naquele idioma. Agora, em outros países já não pôde falar, teve que ter o tradutor, porque ele não tinha passado pelaquela civilização. Todo conhecimento que a gente adquire nessa vida, nós levamos para a próxima. Como é que é? Todo nosso, Não precisa falar aí. Ah, não tá. Fala. todo nosso conhecimento adquirido nessa vida, nós levamos para a próxima. Por exemplo, a Luciene já vai nascer com a mediunidade meio aflorada, curando as pessoas. Na próxima. Indubitavelmente. É isso aí. É isso aí. Tudo se aproveita, né? Tudo. Nada se perde, porque a gente viveu em outra Olha, vida. alguém. Nós ficamos falando aqui. Só 2 minutos para acabar. Eu não sei se alguém quer fazer pergunta. Alguém quer fazer pergunta? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Não, tu não vai. Alguém quer fazer uma pergunta? Falta 2 minutos para encerrar, então, as últimas perguntas, né? Pessoal que não perguntou ainda, e se não tiver ninguém aí que queira, a Luma vai fazer uma pergunta e a gente se encaminha para a finalização. Pode fazer. Então, a minha pergunta é o seguinte. No momento do nosso desencarne, digamos que morri amanhã, desencarnei, notei que eu desencarnei. O que deve ser feito no momento do desencarne? Fazer uma oração, pedir para me levarem ou esperar alguém me levar? O que deve ser feito? Deve. Não. O espírito que já passou. Já Ou, fez o no caso, desencarne. morrendo. Eu. O que faço? O que eu tenho que fazer? Mas olha só. Tem que ligar imediatamente a Jesus e pedir para ele que permita que alguém venha te buscar, né, para te adentrar no plano, na pátria verdadeiramente nossa, porque essa não é a nossa pátria. Nós vivemos 500 mil anos no plano espiritual e 100 anos aqui. Então, é só se ligar a Jesus, porque tudo emana dele por ser o nosso governador. A Deus ou a Jesus. Muita gente acha que Jesus é Deus. É uma coisa que nós sempre desmistificar, né? Jesus passou por todas as etapas que nós passamos. E nós um dia vamos chegar onde ele está. Mas também a gente pode chamar o nosso, por exemplo, mentor. Posso chamar o Frei Miguel, alguém que tenha mais habilidade? Pode chamar, não tem problema nenhum. Porque esses espíritos de luz, eles trabalham dentro dos parâmetros estabelecidos pelas leis divinas. Né? Terminou o tempo, então? Terminou o tempo, são 9 horas, né? Então, conforme combinado, 1h30 de estudo. Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem nós encerramos a parte do livro dos Espíritos para entrar no livro dos Médiuns. Né? Semana que vem encerramos, porque nós nos atrasamos, né? Era para encerrar hoje, mas nós nos Não, atrasamos. mas nós marcamos, eu marquei contigo 4 semanas, né? Um mês. Tá. Então, na próxima semana vai ser a última do livro dos Médiuns e a gente dos Espíritos, e a gente já entra no livro dos Médiuns, né? Para estudar a mediunidade diretamente. E aí nós vamos ver todo tipo de mediunidade, como agir, como não agir, o que é essa ou aquela mediunidade, o que nós temos que fazer. E vocês, como todos vocês são médicos, né, nós quando começarmos, vamos ter um papel, uma folha ofício na mão e uma caneta, e quando nós concluirmos o estudo, nós vamos ficar 10, 15 minutos em meditação, e tudo aquilo que nos vier, nós vamos escrever. Tudo que a gente vê, a gente vai desenhar. Se vai riscar, não tem problema, tem que riscar, porque o espírito está treinando, está nos treinando. Muitos espíritos nos treinam pela mão, essa guriazinha, o espírito treinou ela pelas 2 mãos, e não me lembrei o nome, a Rafaela, né? E também eles vão nos mostrar coisas através da nossa mente, né? Vão nos dizer, vão nos mostrar alguns quadros, e nós vamos desenhar, vamos escrever.
e vamos assim até o final do Vai ser bem legal. nosso estudo do Livro dos Médiuns. E que vocês quiserem perguntar, vocês perguntam pelo Telegram, que eu vou responder vocês. Podem perguntar todos os dias, não tem problema. E nesse momento, então, como vai ser o momento da oração e do fechamento, né? Para não acontecer como aconteceu na semana passada, todos devem fechar os seus microfones para que possam escutar. Não tem problema se não escutarem a oração, desde que vocês fiquem em silêncio, entrando na energia. Permanecer em silêncio já é oração, mesmo que não se escute as palavras. A vibração é o mais importante. A última oração foi extensiva, né? Ela se estendeu bastante, porque nós entramos numa vibração, uma faixa vibratória de equilíbrio, de elevação, de suavidade. Então, nós recebemos nestes momentos que a gente consegue elevar essa frequência, nós recebemos orientações, passes, curas. Alguns irmãos são encaminhados no mundo espiritual, né? Espíritos, enfim, são encaminhados. Então, não é propriamente pela oração em si, pelas palavras, que realmente são importantes, mas não é só isso. É o trabalho que é feito no mundo espiritual, no momento da finalização e da oração. É isso? E nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, disse o seguinte, que a prece e que o passe, a transmissão de energia, os eixos, ele ajuda muito para neutralizar esse vírus. Todos nós, quase todos nós vamos pegar esse vírus, quase todos. Uns mais fortes, outros mais fracos, outros nem vão sentir, né? Mas só vão desencarnar através desse vírus quem está programado antecipadamente pelo alto para desencarne, porque é karma. Então vamos rezar umas 3 vezes por dia, vamos se ligar a Jesus e assim que pudermos vocês, né, venham aqui na Lucene aqui, aproveite a Lucene aqui para receber o passe, né? Venho quarta-feira aqui no Dia de Estudos para receber passe, né? Aqui é bem arejado, tem 10 janelas, então, né, quem quiser vir de máscara, enfim. Certo? Então vamos desligar a luz, né? Vocês também podem colocar uma música, desliguem o fonezinho, o microfone, e podem colocar a música aí também no ambiente de vocês, desde que seja... Posso tirar isso aqui, né? Um fundo, uma música de fundo. Vamos ver como é que fica a música, Natasha? Vou colocar aqui e ver como é que fica. A Lucene vai nos conduzir na prece. Vai? Sim. É o microfone? Tá. Tá. Então a gente sempre começa fechando os olhos, né? Num primeiro momento, vamos fechar os nossos olhos. Eu peço sempre um exercício de respiração. Vamos acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, adentrando o nosso ser, a nossa intimidade, o nosso coração. E para que o espírito prevaleça, é importante que nós possamos fazer essa respiração, porque o próprio exercício dessa oxigenação no nosso corpo, no nosso cérebro, tem o poder de desacelerar tanto os pensamentos quanto as emoções. Então vamos respirar profundamente, inspirando, até preencher os nossos pulmões. E a forma de inspirar
é concentrar essa inspiração, esse ar que entra, nós jogamos para o nosso cérebro, pulmão e abdômen. Só o fato de intencionar essa oxigenação já acontece. Caso, durante essa oração e esse exercício, vocês sentirem vontade de chorar, se vier alguma mensagem vocês queiram escrever, aproveitando este momento, podem fazer. Então vamos inspirar profundamente, expirar, soltando pela boca, inspirando pelo nariz, jogando ar para o cérebro, para o abdômen, os pulmões, e soltando pela boca. Novamente, vamos inspirar. Vamos soltar. Conforme a respiração acontece de forma consciente, nós vamos percebendo o nosso corpo relaxar. E nós realmente vamos proporcionar esse relaxamento ao nosso corpo, ao nosso espírito, esquecendo o barulho lá fora, esquecendo as nossas preocupações e pedindo aos espíritos de luz, aos mestres ascensionados, que possam fluir conosco nessa oração, contribuir, todos baixando os egos, para que o espírito possa resplandecer. As preocupações ficam lá fora, os pensamentos ficam tão distantes, e nós conseguimos agora sentir o nosso coração. Agradeço a equipe de espíritos amigos que estiveram aqui neste momento, nos auxiliando, dando a sua contribuição. Agradeço a toda a equipe que trabalha comigo, também, que está sempre aqui, dando suporte. Agradecendo ao Luiz Mário pela disponibilidade de estar aqui, nos ensinando. E também ao Felipe, ao Pedro, que o acompanha. Que a gratidão seja a manifestação notória da nossa alma. Que a gratidão diária seja tão natural e fundamental quanto a respiração e quanto o oxigênio. Pois se soubéssemos a grandiosidade de estarmos encarnados aqui hoje, já seria motivo de ajoelhar-se, de louvar, de humildar-se. E teríamos consciência de como nós perdemos tempo atrás, buscando e correndo por valores inadequados. Que possamos, então, estar com a presença de Espírito, com Jesus Cristo, com nossos corações e mentes unidos ao Mestre Maior, ao Mestre dos Mestres, e que a Virgem Mãe, de misericórdia, de amor, possa nos presentear com seus bálsamos de luz infinita, curando todas as chagas que reinam no nosso coração, curando todas as nossas fragilidades, tudo aquilo que
lutamos tanto para erradicar de nosso espírito e que por vezes se agarra como erva daninha e que por graça divina, possamos ter uma facilitação nesta eliminação de chagas que impedem o aprimoramento de nosso ser interno, que a nossa conexão com o eu superior, com aquele que é mais e sabe mais, seja diariamente exercitada, que com a ajuda de Sanata Kumara nós possamos adentrar ao jardim da misericórdia das mães divinas que distribuem graças por amor, que possamos ser dignos dessa essência divina de misericórdia e compaixão, que é o que nós estamos precisando no planeta todo. Então, neste momento, nós encerramos os trabalhos de hoje com muito amor e com muita gratidão, recebendo todas essas bênçãos que neste momento são derramadas sobre nós. Muito obrigada à presença divina de todos vocês. Muito obrigada pelo sistema ancestral que permitiu que vocês todos, que nós todos estivéssemos aqui em mais um encontro para adentrar no salão sagrado e dourado do Espírito iluminado através de um pouquinho, gotículas de conhecimento. Que assim seja, e encerramos o nosso encontro no dia de hoje. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos vocês. Permaneçam assim, mesmo que a gente finalize, desligue, né? Quem quiser permanecer assim, em meditação, que o façam. E se alguém quiser falar alguma coisa, extraoficial agora, fora dos estudos, alguma contribuição, qualquer coisa, alguma experiência, fica aberto. Pode dizer para ele o seguinte. Eu acho que a Kátia. Pode dizer para ele o seguinte: aqueles que não se encontrarem bem, não precisarem de um reiki, nós temos uma equipe hoje, hein? Pode vir aqui, mas não hoje. Não, hoje não. Tá, quarta-feira que vem ou qualquer dia? É, qualquer dia. Tá. Luiz Mário se colocou à disposição aqui, né, de quem estiver precisando, necessitando de passe ou de reiki. Nós temos uma equipe aqui que pode marcar, né, claro, com antecedência, e que vocês vão receber, então, o auxílio através dessa energia, magnetização, né? Através do magnetismo. Magnetismo. Tá, então, caso precisem, aí venham aqui, a gente marca e falem lá pode ser no Telegram ou pode ser no privado, pode me chamar no privado. Certo? Kátia, quer falar alguma coisa? Pode falar. Tem que abrir. Tem que chegar mais perto que não estou escutando nada. É que eu liguei a caixinha de som para poder... Não. É que eu tava com a caixinha de som ligada para ouvir vocês. Tá. Eu desabilitei. Estão me ouvindo? Ótimo. Agora sim. Tá. Deixa eu dar um... Tá normal para vocês aí? Tá travado. Tá travado, tá né? Travando, assim, mas eu tô te escutando. Agora eu não tô mais escutando.
Tu tá falando? Tem um pacote de dados aqui também. Deu? Consegue. Consegue me Agora ouvir? deu, pode falar. Agora sim. Não. Eu queria dar uma experiência minha que ocorreu no mês passado, né? Eu perdi minha mãe dia 12 e foi a noite que eu estava com ela no hospital. Só um E eu pouquinho que eu vou estava passar a metade do... Ela perdeu a mãe no hospital. E aí? Pode falar, pode começar. Tu perdeu a tua mãe no hospital quando? dia 12 do mês passado. Tá. Daí eu estava com ela meia-noite, ela estava bem fraquinha, estava bem ruim. E eu comecei é horrível ver a pessoa que a gente ama sofrendo, né? Aí eu pensei, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é rezar, né? Aí eu fiquei assim com ela, do lado da cama dela, e mentalizei assim, né? Que fosse uma forma tranquila, que os seres de luz pudessem me ajudar. E naquele momento eu peguei, sentei na beira da cama, assim, nos pés da cama dela, sentei numa cadeira e comecei a rezar. E pedi que a equipe de luz viesse, auxiliasse ela, que tirasse ela daquele sofrimento e tal. Quando eu terminei minha oração, ela tinha partido. Ah, Então, eu que acho que lindo. minha oração fez todo sentido, sabe, naquele momento. Todo sentido, ajuda imediata, parabéns. Parabéns por conseguir ter recebido esse auxílio, né? A prece ou o passe ajuda a pessoa a desencarnar, porque ela está aflita, né? Eu não sei se ela está escutando, lá está com o microfone aí perto. Tô ouvindo, tô Tá ouvindo. escutando, tá. A pessoa está aflita, não consegue desencarnar em função de que pode ter mentes ligando a ela, a mente ligada ao perispírito dela, ela não consegue se desvencilhar. E com a prece essas coisas se rompem, né? E o espírito parte tranquilo e em paz. Que bom, no lamento, sinto muito pela perda da tua mãe, mas que bom que foi dessa forma, mas conseguiu auxiliar ela. Aí, claro, eu que não sei, eu tô em busca de conhecimento, eu só ainda não digo assim, crua, né? Mas eu tô em busca. E aí tem muitas coisas. Dia 12 de 2021 diz que tinha um portal aberto. O horário da partida dela, teoricamente, diz que foi um horário de regeneração, que foi a 1h22 da manhã. Diz que tinha um portal aberto. Eu não entendo muito esse negócio de portal, né? Ela já vinha fazendo algumas apometrias com umas amigas minhas para ajudar na partida dela, porque ela tinha câncer há algum tempo, né? E as meninas falaram que a equipe espiritual já estava trabalhando para auxiliar ela, né? Então, são muitas coisas assim, né? Pergunta se o pai dela é vivo ainda. Teu pai é vivo ou está desencarnado? Não, já desencarnou. Bom, o pai dela, provavelmente, teu pai provavelmente veio e os espíritos vêm, os nossos parentes vêm nos receber. Ele veio receber, junto com os espíritos iluminados, para levá-la para um lugar onde ela pudesse ser restabelecida. Foi um desencarne bem legal, bem suave, né? Naquele momento que eu não sabia o que fazer, eu tinha um amigo meu que ele tem uma terapeuta conhecida dele lá de São Paulo, e ela disse que ela canalizou na hora que ela foi acolhida numa gruta de regeneração, que ela visualizou uma gruta. E não sei o que ela visualizou. Mas ela disse que era um lugar Ela viu o lugar pelo qual a tua mãe foi. Foi, como está descrevendo, um lugar bom, né? Na verdade, aquilo que nós falamos. Existem as colônias em cima da nossa cidade e ela foi levada para o tratamento, para ser restabelecida e depois voltar melhor. Aí para estar perto de vocês, ajudando. Obrigado por ter compartilhado com a gente, partilhado da tua experiência com a oração. A oração realmente facilita o desenlace. E aí é comprovação, né? Viva. Melhor coisa que tem é quando a gente mesmo comprova por experiência. Sim. Obrigada. Era isso. De nada. Tchau. Tchau. Então, pessoal, quem quiser sair, pode sair. Quem quiser conversar, contar alguma história, como a Kátia falou aqui,